Olá! O Alasca, em termos de território, é o maior de todos os estados norte-americanos, além de ser o mais gelado deles. Mas não só isso. Sob seu manto gelado e suas montanhas, escondem-se segredos e mistérios ainda não solucionados, como lendas de criaturas humanoides, animais nunca vistos antes, desaparecimentos inexplicáveis, como também a Pirâmide Negra, que tem causado pânico no governo. Neste último caso, segundo algumas teorias, há algo naquela região que não tem ligação direta com os seres humanos, mas sim de algo que vem de fora. Algo extraterrestre. E se for verdade? O Alasca é uma das mais enigmáticas fronteiras e abriga uma infinidade de mistérios que intrigam aventureiros, pesquisadores, historiadores, desde que os primeiros homens passaram a explorar suas regiões. Entre tais mistérios, os que mais têm intrigado não só a comunidade científica, como também governos de países como o Canadá e do próprio Estados Unidos, devido à complexidade ou impossibilidade de explicação, há, por exemplo, os bebês da Era do Gelo, congelados e datados de 11.500 anos atrás, cuja origem ainda permanece completamente desconhecida. Uma equipe de arqueólogos recuperou os restos, mas ainda não há qualquer pista que possa levar à história desses bebês. Há também um monstro gelado do rio Shannon, próximo a Fairbanks, que foi registrado por 2 funcionários do escritório de manuseio da Terra, Ryan Delaney e Craig McCarr, que disseram que a criatura poderia medir entre 12 e 15 pés, ou seja, entre 3,5 e 4,5 metros de comprimento, a vários quilômetros do rio Shannon, no lago Yama, mais ao sul, que é considerado o maior lago do Alasca. Há a história de uma criatura envolta em mistérios e que, segundo a lenda, trata-se de uma grande besta aquática que se assemelha a uma serpente ou criatura pré-histórica. Por mais que os cientistas céticos digam que tudo não passa de um terrível engano, uma vez que o Alasca também abriga uma rica diversidade em sua fauna, incluindo ursos selvagens e outros animais de médio e grande porte, os nativos dizem saber o que estão falando. Além de conhecerem de perto a vida selvagem, não tem qualquer problema em diferenciar um animal nativo de algo desconhecido. Há muitos aviões pequenos perdidos no Alasca, mas uma das histórias mais famosas da aviação é a de Clarence Road e o desaparecimento do N-720, um pequeno avião de asas altas dotado de flutuadores. Road, que era o diretor regional de pesca e vida selvagem, levou um pequeno piloto de avião para voar com ele e seu filho, fazendo várias paradas antes de retornar em direção ao lago Porcupine. O rádio ficou em silêncio e o N-720 desapareceu do radar durante a viagem de volta ao lago. Mais de 300 milhas quadradas foram vasculhadas por avião e a pé, mas nunca houve qualquer descoberta de Road ou do avião. O que realmente aconteceu, talvez nunca saibamos. É de conhecimento de muita gente que navios sem humanos navegam pelas águas dos mares há bastante tempo. Bom, se você ainda não sabia disso, há outro fato mais curioso. No lugar da tripulação, o que há são histórias das mais diversas, desde fantasmas conduzindo a embarcação até o desaparecimento do navio inteiro na frente dos olhos dos marinheiros, que, por sorte ou infortúnio, encontram-se no seu caminho. Nas águas do Pacífico Norte, que banham o Alasca, isso não é diferente. Veja essa história. Em 1931,
Um navio a vapor pertencente à Companhia de Comércio da Baía de Hudson, o SS Baltimore, navegou pelo mar de Beaufort até ao Alasca, carregado com peles de animais de caça e alguns marinheiros. O capitão John Cornwell não esperava um inverno tão cedo e ficou surpreso quando seu navio foi forçado a uma parada brusca no gelo compacto. Alguns dias se passaram antes que Cornwell e seus homens conseguissem libertar o navio a vapor do gelo. Mas a sorte não parecia estar do lado deles. No dia seguinte, ficaram novamente presos. Durante algumas semanas, eles enfrentaram essa alternância entre navegar e ficar presos no gelo, até que a Companhia de Comércio da Baía de Hudson enviou um avião para resgatar metade dos homens de Cornwell. A outra metade ainda permaneceu no navio, na tentativa de salvar o Baltimore e não perdê-lo para aquelas águas congeladas. A tripulação passava a maioria das noites acampada em um banco de gelo ao lado do navio, onde até construiu uma cabana de madeira, mas acordou uma manhã para descobrir que o Baltimore não estava à vista. Eles pensaram, claro, que o navio havia afundado. Durante 9 anos, houve relatos de avistamentos do SS Baltimore, mas nenhum conseguiu alcançar o navio fantasma à deriva. O último avistamento ocorreu em 1969, mais de 38 anos após o navio a vapor se soltar no mar de Beaufort e evitar constantemente a captura. Até hoje ninguém sabe o destino do Baltimore, ou porque ele nunca pôde ser capturado. O mais curioso é que ele pode ainda estar em qualquer lugar, tanto na superfície quanto no fundo do mar. Só não se sabe onde. Bom, também não podemos deixar de citar o Triângulo do Alasca, uma região repleta de mistérios. O Triângulo do Alasca seria apenas mais uma região gelada no território, não fosse por algo tão específico: o desaparecimento de pessoas. Há quem diga que essa região é muito mais perigosa e mortal do que o famosíssimo Triângulo das Bermudas. Mas o mais assustador sobre o Triângulo do Alasca é que cada vez mais pessoas estão desaparecendo nesta área do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Bom, tudo começou em 1972, quando o pequeno avião que transportava o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Hale Boggs, desapareceu no ar. Conflitos massivos ao longo de um mês envolveram mais de 40 aviões militares, que nunca foram detectados. E foi apenas o começo. Relatou-se que pelo menos 16 mil pessoas, incluindo turistas, desapareceram naquela região. Desde 1988, passageiros, pedestres e viajantes aéreos têm desaparecido no ar rarefeito do Triângulo do Alasca, com mais que o dobro da média nacional de pessoas desaparecidas. O que está acontecendo neste triângulo é algo que intriga a todos. O que será isso? Alguma inexplicável anomalia? Ou algo ainda mais terrível? Ou somente resultado de um clima imprevisível e incontrolável? Nativos e também aventureiros costumam contar histórias de uma criatura conhecida por Kushtaka, que alegadamente é vista em algumas regiões do Alasca. Kushtaka é uma forma de transfiguração, uma criatura mítica do folclore do povo Tlingit, que povoa a região noroeste. Embora algumas histórias os descrevam como seres prestativos, a maioria os retrata como criaturas enganosas, capazes de imitar os gritos de mulheres e crianças para atrair pescadores para sua armadilha.
E sobre criaturas alienígenas? O Alasca é tão famoso quanto alguns lugares do mundo, até mesmo a Antártica, em relação a esses assuntos ufológicos. Talvez mais do que pensamos, né? Em 2019, uma turista chamada Sarah Wasser Alford, que fazia um passeio de barco com a família próximo à ilha de Príncipe de Gales, no sul do Alasca, registrou em vídeo uma criatura um tanto peculiar. O vídeo é tão interessante que rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto vislumbrava a paisagem e as águas do mar, Sarah percebeu algo boiando na superfície, que à primeira vista se assemelhava a uma raiz ou um pedaço de um coral, como ela imaginou. Mas seu pensamento travou quando viu que a criatura se mexia. Corajosos, retiraram a criatura, que realmente é muito interessante e que parece muito com os seres alienígenas de filmes de ficção científica. No vídeo, podemos observar que a criatura contorce seus tentáculos, mas não parece ser perigosa. Muita gente desconfiou que aquele pequeno animal não poderia ser da Terra, e sim algo vindo de outro planeta. Com certeza, sua aparência nos leva para aqueles filmes de ficção científica que tratam as criaturas invasoras, que entram nos corpos das pessoas e passam a dominar seus movimentos, pensamentos e desejos. A imprensa norte-americana buscou informações junto a biólogos marinhos que disseram se tratar de uma espécie ainda desconhecida de equinodermos, uma estrela do mar que foi apelidada de estrela sexta. O vídeo de Sarah, só nos primeiros dias, foi visualizado por mais de 1,4 milhão de internautas, além de ter recebido diversos comentários com especialistas em criar mais dúvidas e teorias da conspiração do que buscando explicações plausíveis. Sarah garantiu que o animal foi devolvido à água, são e salvo. Se não for um alienígena, assemelha-se muito ao imaginário popular em relação a monstros de outros planetas. Nas montanhas próximas ao porto de Chatran, aparentemente não há nada que cause medo, apesar dos desaparecimentos que começaram na década de 1930. Desde aquela época, ainda circulam rumores sobre uma criatura terrível que habita as montanhas Kenai. Muitos apostam se tratar de um Yeti, o Homem das Neves, ou algo parecido, ou desconhecido. Bom, essa região é uma das áreas mais remotas do Alasca. Em 1973, um grupo de trabalhadores se aventuravam na montanha para caçar ovelhas. Dias e meses se passaram, mas o fato é que eles nunca mais voltaram para seus lares. Um bom tempo depois, após uma série de fortes chuvas, seus corpos foram encontrados no sopé da montanha. As lesões não se assemelhavam a ataques de ursos ou pumas, deixando espaço para muitas especulações. Bom, desde este ocorrido, outros boatos surgiram. Caçadores da região relataram ter encontrado enormes pegadas que pareciam ser de seres humanos, mas teriam que ser humanos cuja numeração do sapato era um pouco grande. Seria, assim, 70. Imagina-se que um humano ou criatura deveria medir mais de 3 metros de altura. Segundo os moradores locais, essas pegadas pertencem a seres meio humanos, meio animais, que habitam secretamente as montanhas. A lenda e o medo envolvendo essa área remota persistem, alimentando a imaginação e a curiosidade daqueles que se aventuram por lá. Bem, agora vamos ao mais impressionante e misterioso dos fatos do Alasca. A Dark Pyramid, ou Pirâmide Negra. Uma recente descoberta no Alasca tornou-se o centro das atenções
devido às suas características notáveis. Trata-se de uma estrutura colossal, com impressionantes 167,6 metros de altura, construída inteiramente em pedra negra, o que aumenta seu apelo enigmático. O que a torna diferente não é apenas seu tamanho imponente, mas também sua capacidade de gerar uma imensa quantidade de energia, comparável a uma usina elétrica. Relatos indicam que ela funciona como uma espécie de instalação geradora de energia, desafiando os padrões convencionais. Segundo o ex-funcionário do governo norte-americano, Tom DeLonge, pode existir uma enorme e misteriosa pirâmide negra naquele local. Acredita-se que essa pirâmide esteja profundamente enterrada no subsolo e cuidadosamente oculta por uma instalação governamental ultra secreta. Nos últimos anos, DeLonge tem investigado diligentemente e apresentado evidências sobre várias ocorrências peculiares em nosso mundo. Recentemente, seus comentários sobre a enigmática pirâmide negra no Alasca chamaram a atenção da comunidade científica. Ele revelou insights fascinantes sobre essa estrutura extraordinária. Para contextualizar, acredita-se que cientistas, geólogos e militares tenham tropeçado em uma colossal pirâmide escondida sob o terreno do Alasca, superando até mesmo o tamanho da pirâmide de Gizé. Tudo começou em 1992, quando pesquisadores que trabalhavam na região detectaram uma inexplicável anomalia enterrada sob a superfície. Na tentativa de compreender melhor a descoberta, eles utilizaram equipamentos de gravação sísmica, confirmando assim a existência de uma edificação em forma de pirâmide de proporções consideráveis diretamente sob seus pés. A revelação dessa descoberta, surpreendente, deixou o público intrigado e ansioso por conhecer essa misteriosa construção no Alasca. Curiosamente, aconteceu um terremoto na região que gerou ondas sísmicas detectadas por diversos sismógrafos. Durante esse evento, uma anomalia peculiar foi observada. À medida que as ondas de choque se propagavam pela Terra, encontraram algum tipo de obstrução ou estrutura, o que causou um certo rebuliço. Devido a isso, deram início a trabalhos extensivos de escavação, envolvendo a criação de túneis subterrâneos e poços de elevador que serviram como base para mais exploração e pesquisa. Empolgado com tudo isso, DeLonge comentou com um jornalista a descoberta e a mídia noticiou brevemente o assunto, lançando luz sobre a pirâmide e suas descobertas. No entanto, todas as informações relacionadas a essa descoberta desapareceram subitamente e os veículos de mídia receberam instruções para não mencionar nada sobre o assunto novamente. Apesar disso, DeLonge permanece determinado em sua posição de que existe, de fato, uma pirâmide. E seu estudo extensivo continua a intrigar e chamar a atenção de outros pesquisadores. E foi o que aconteceu, pois a breve notícia chamou a atenção do geólogo Douglas Metzler, que explicou que uma explosão que, como se descobriu mais tarde, foi resultado de um teste feito pela China, acabou revelando algo surpreendente: uma colossal pirâmide silenciosamente repousando nas profundezas da Terra. Uma vez que o material registrado pelo jornalista contactado por DeLonge tenha sido 100% restringido, Metzler enviou um e-mail para o canal 13 de Anchorage, mas, infelizmente, não obteve resposta positiva. Devido à disponibilidade limitada de informações sobre esse assunto e à relutância de apenas alguns supostos oficiais militares em se manifestar, surgiram especulações sugerindo que a enigmática estrutura em questão pode ser uma pirâmide avançada criada por uma civilização excepcionalmente inteligente, além do brilhantismo estrutural, descobertas recentes
desenterraram anomalias eletrônicas dentro dessas estruturas enigmáticas, abrindo uma janela para a possibilidade de tecnologia antiga avançada. Curiosamente, os métodos precisos de construção e a sofisticação tecnológica envolvida permanecem nos campos do debate e do fascínio. Nos últimos anos, a tecnologia moderna permitiu que os pesquisadores explorassem as pirâmides de maneiras sem precedentes. Entre as descobertas mais intrigantes estão as anomalias eletrônicas detectadas dentro dessas edificações antigas. Essas anomalias, compostas por fenômenos eletromagnéticos e acústicos, desafiam nosso conhecimento padrão das técnicas de construção antigas e a capacidade da civilização que as construiu. Talvez não por uma simples coincidência, a suposta pirâmide negra encontra-se incrustada em um lugar remoto dentro de uma região que já foi mencionada, o Triângulo do Alasca. É possível que em algum ponto do passado, alguma outra civilização, aqui mesmo ou de outro lugar no universo, tenha visitado o Alasca e construído a pirâmide para algum objetivo específico? E se for realmente uma pirâmide, como está sendo divulgado, ela teria alguma ligação com as outras pirâmides conhecidas, como as do Egito e as do Peru, entre outras? Infelizmente, eventos como estes são imediatamente cobertos pelo governo e militares americanos, como se tivessem sido contratados para serem os guardiões de todos os mistérios da Terra, não permitindo que nenhum tipo de pesquisa seja feita por cientistas que não sejam aqueles que eles determinam. Talvez não fosse por isso, o mundo já estaria bem mais informado sobre vários outros assuntos, não só voltados à vida aqui na Terra, como também a todas as civilizações que já passaram pela superfície, inclusive aquelas que achamos que possam ter vindo de uma galáxia distante. Impossível? Não. O nosso planeta tem muito mais histórias para contar do que podemos imaginar. Se a pirâmide negra realmente existir e for confirmada, poderemos ter que reescrever nossos livros de história, por mais perguntas e novas teorias surgirão ao longo do caminho para tentarmos descobrir os segredos que nosso planeta esconde desde milhares de anos atrás. Isso, claro, se o domínio dos norte-americanos sobre essas descobertas intrigantes não for um empecilho. Para muitos, tudo isso não passa de teorias da conspiração, ou mais uma historinha para fazer adultos dormirem. Mas também, por outro lado, e se for verdade?